Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da acessibilidade e dos direitos humanos. E para isso a gente convidou aqui o José Diniz, que ele é presidente da Associação Pernambucana de Cegos, e a gente tem a presença também da professora Adriana de Donato, da Universidade Federal de Pernambuco, e lá ela coordena o núcleo de acessibilidade da universidade. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco assim sobre no caso da professora Adriana, o tema, né? E do Diniz, como é que iniciou essa questão de participar dos movimentos em defesa, né, das pessoas com deficiência, no caso a associação, né, chegar a presidir também essa Associação Pernambucana de Cegos, né, como um pouco esse seu histórico, assim, essa trajetória de vida. Boa tarde a todos. Eu fiquei cego, comecei a ficar cego aos 15 anos de idade, devido à retinose pigmentar, que é uma questão genérica, congênita, né? E a partir de 1981 comecei a frequentar a Associação Pernambucana de Cegos, o movimento, aliás, né? Porque a associação foi criada em 83, né? Então, a partir daí, fui sócio fundador da associação, fiz parte de todas as diretorias da associação e hoje estou como presidente. Diniz, me permita um pouco que você traga, assim, de perguntar sobre esse período, você falou dos 15 anos, né? Como é que foi isso para você, assim, como é que foi essa transição de vida, né, de uma situação, como é que foi essa experiência, assim, a se adaptar a isso? Olha, minha experiência foi difícil porque eu morava no interior e minha família, por ser do interior, era um pouco de cabeça fechada, né? Então, a gente, depois de 2 anos, veio para aqui, para a capital. E eu comecei a conhecer o movimento, conhecer as pessoas e comecei a tomar conta de mim, ser livre, comecei a andar sozinho, a estudar, a crescer, né? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa, quando tem uma deficiência, ele, em primeiro lugar, tem que ter consciência da capacidade dele, da limitação dele. E isso eu tive minha consciência e tive a consciência de querer crescer e ser reconhecido pela sociedade como uma pessoa comum. Certo. Sempre é um momento muito difícil, mas essa construção da adaptação talvez é um ponto fundamental aí, né? Como foi essa construção, né? A construção foi, para mim, no início foi difícil, porque a família não dava tanto apoio, achava que a gente, como 90% das famílias, quando a pessoa fica cega, acha que o mundo acabou para aquela pessoa. Mas depois eu comecei a conhecer o movimento, conhecer as pessoas e comecei a me adaptar, né? E a passar a viver e correr atrás dos nossos objetivos. Certo. A gente tem a professora Adriana aqui, que tem um trabalho muito bonito na Universidade Federal de Pernambuco, né, coordenando lá o núcleo, né, professora Adriana, e encontrando muitos casos de variadas ordens, né, das limitações e deficiências das pessoas, os conflitos, né, também o que a universidade tem feito nessa direção, que também é uma coisa bem importante, né, professora Adriana? Isso, eu vou tomar a primeira pergunta, né, um pouquinho como o Diniz. A primeira lembrança que eu tenho de convívio com pessoas com deficiência é aos 3 anos de idade. Na minha sala de aula não era comum, né, naquela época, mas na escola que eu estudava, no Rio de Janeiro, tinha uma criança cega. Perdão, tinha uma criança surda, eu me influenciei por causa do Diniz aqui ao lado, companheiro Diniz. Uma criança surda e eu funcionava como a intérprete dela, né? Anos depois eu venho a trabalhar com pessoas surdas na educação, como professora da rede estadual, depois da rede municipal, e me tornei tradutora e intérprete de Libras. Na universidade, meu ingresso foi no concurso como professora de Libras do Departamento de Fonoaudiologia. E hoje estou atuando como coordenadora do Núcleo de Acessibilidade. Mas toda essa militância na educação básica, tanto na rede pública, estadual e municipal, fez com que hoje a gente tivesse um pouco mais de conhecimento, mas é pouco mesmo, porque existe uma diversidade muito grande dentro da área da educação especial. Eu costumo colocar barra inclusiva, porque existem várias possibilidades de interpretação
dentro da área das pessoas com deficiência e pessoas com necessidades específicas, que na universidade nós denominamos como as pessoas com transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, transtornos específicos da aprendizagem, que é dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH e por aí vai, né? Vamos voltar a fita um pouco, porque transtornos de Asperger, não é? Asperger. Por pessoas com necessidades especiais. O NASCE trabalha com públicos-alvo, né? Então, o público-alvo é pessoas com deficiências, pessoas com altas habilidades, superdotação. A superdotação. Pessoas com transtornos do espectro autista. E aí existe uma discussão teórica. Uns incluem a síndrome de Asperger dentro dos transtornos do espectro autista e outros não. O síndrome de Asperger é um traço do desenvolvimento da pessoa, onde ela pode apresentar graus variados de dificuldade na relação social, na interação social. Ela pode ter preservada a questão cognitiva ou, é mais comum, ter altas habilidades específicas em determinadas áreas. Então, a gente costuma brincar, assim, é bem comum na área de exatas, né? Aquela pessoa meio estranha, que não gosta, tem mais dificuldades em relacionamento, mas que é expert na sua área. É bem mais comum do que a gente imagina. Eu fico imaginando como é que, digamos, se eu, né, digamos assim, tenho algum comportamento, algo parecido com isso, ou até tenho, é estranho falar se eu tenho isso, né, ou tenho algumas características, e aí recebo esse rótulo. Como é que as pessoas, será que também não pode ser, né, pessoa rotulada nesse aspecto? Não digo que você fazer uma, digo como as pessoas se sentem tendo os rótulos, né? A gente tem um número considerável da população que apresenta alguma diferença dentre todas as diferenças, né, Diniz, que todo ser humano tem e que não sabem, né? Então, tem alguns casos, a gente está com um caso agora na universidade diagnosticando como descalculia. Então, é uma pessoa que sempre teve dificuldade na área de matemática. Puxa, esse sou eu. E achava que era por aí, apenas isso. Eu acho que eu sou descalculista, porque eu não sou muito bom em matemática, não. Mas tem que ser mais radical, né? Tem que ser um problema maior. É um pouquinho mais que isso. Não é ter habilidade mais para uma área ou ter um pouco menos, né? Tem características mais específicas e não é comum. Descalculia é bem incomum, mas existe. Aí você falou dislexia também. Dislexia, descalculia, também, né? disgrafia. Que é uma questão já da comunicação, TDAH. né? TDAH é o famoso hiperatividade, né? Que se rotula muito nas crianças, nas escolas. Popularmente, hiperatividade. E às vezes dele Rivotril em cima das crianças. Isso, aí é a medicalização, né? É uma discussão boa, forte. Bom trazer um psiquiatra para conversar. E sobre o pessoal vamos continuar essa discussão, professora Adriana. Agora vamos pegar os conceitos, né? Tem uns pré-conceitos, tem uns conceitos. É assim, uma hora pessoas portadoras, né, de deficiência, ou outro termo que é mais direto, às vezes a gente vai falar, né, ou deficiente, né, ou cego, ou que não é. Aí a gente está usando aqui então o termo pessoas com deficiência, né? E como é a evolução um pouco dessa nomenclatura, porque isso é muito importante, né? Isso. Porque a pessoa, conforme falam, é uma forma de, também pode ser mais agressivo, né, mais preconceituoso. Olha, desde o início do mundo, antigamente, quando a pessoa ficava com deficiência, era sacrificado, né? Como um animal, né? Depois a gente veio como todo tipo de deficiência era deficiente mental, né? Nos anos 60, por aí. Depois a gente passou a ser pessoas portadoras de deficiência. Portadora, você porta a sua identidade, você porta sua roupa, né? Você porta várias coisas, então não combina. Em 2006... definimos, né, que era pessoas com deficiência. E é o termo que está sendo usado até hoje, né, já está sendo mudada nas várias leis brasileiras, né, já tem assinatura que a partir desse momento todas as pessoas vai usar pessoas com deficiência. Então esse é o termo que a sociedade está usando hoje em dia. Pessoas com deficiência, né? O importante, Marcela, é que a gente perceba que não é apenas uma mudança de nomenclatura, era portador, é necessidade especial, mas a gente tem que fazer um recorte no sujeito,
e não no que lhe falta. Se eu olhar para você, você está faltando alguma coisa, está faltando... Então, a gente tem uma necessidade, o ser humano, a humanidade tem uma necessidade de nomear, de rotular, de enquadrar, de normatizar, né? Os que externamente são diferentes. Por que eu estou falando mais externamente? Se eu tiver uma dificuldade com um rim, que é um órgão, né? Ninguém me chama de pessoa com deficiência renal ou portador de deficiência renal. Olha, eu tenho um amigo portador. Eu não nomeio as pessoas dessa forma, né? Mas o ser humano tem uma necessidade de rotular o que é externo, né? Da diferença externa. Que é aparente. Que é aparente. Então, esses são os deficientes. Então, o início dessa nomenclatura, dessa necessidade de nomear, eu olho, então você tem alguma coisa diferente de mim. Então, daí essa necessidade. Mas eu posso não ter um rim e ficar com um único. Sim. Está faltando uma parte do meu corpo, mas ninguém me chama de deficiente portador físico. De deficiência de rim, nem físico, nem portador de burrice política, ninguém. Pois é, a gente não tem essas denominações. Não é bom. E o que o Diniz colocou há uma resolução do Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, CONADE, que foi publicada em 2010. E ontem eu estava fazendo, para trazer informações mais atualizadas para o programa, um levantamento no site do INEP, que é do IBGE, e no INEP está posto portador de necessidades especiais. Né? E aí eu digo, quem não é especial? Eu me acho extremamente especial para minha família, para os meus amigos. Esse termo, então, também está um pouco desgastado, né? Portador de necessidade especial, né? Não existe. Exato. Pode falar, Diniz. Esse termo não existe. Tem algumas pessoas que dizem que é necessidade especial. Mas necessidade especial todos nós temos, né? Ainda nós mais temos no necessidade hoje, especial de ser amado, né? De ser querido, né? Várias necessidades especiais. Então, para a gente que faz parte do movimento, é pessoas com deficiência. Né? Certo, Na hora que a pessoa está usando outro termo para querer marcar, aparecer, mas o termo que o movimento usa, que a Constituinte está usando, que o Conselho Nacional usa, que os conselhos usam, né? Todo movimento usa, é pessoas com deficiência. É bom, é direto, está falando pessoa, né, com deficiência, não é? Você não é um rótulo. Você não está negando. Como temos da comunicação, é ótimo, é uma comunicação clara, objetiva, né, com qualidade. Eu estava conversando uma vez, há uns anos atrás, com uma pessoa que era cega, ela dizia assim, não, porque você que é vidente e tal, eu dizia, vidente? Eu lembrei de bola de cristal, coisa assim, né? E eu não sou vidente. Ele estava falando, claro, vidente, videre, do latim, aquele que vê e tal. E eu me lembrei, conversando com eles, assim, você sabe que o maior vidente da Grécia Antiga, que inspirava inclusive os filósofos, se chamava Tiresias. Do grego, Tiresias, daí a palavra tiro de revólver, é aquele que vai mais longe. O Tiresias é aquele que via mais longe que todo mundo, então era vidente que era consultado. E ele era cego. Não é interessante? No ensinamento da história, ele era cego, o que ele via, né? Eu acho que essa coisa do interior. Falando nisso, assim, o que a pessoa que tem com a deficiência cega, ela desenvolve mais outros sentidos nesse aspecto, dos outros sentidos, ela tem algo assim nesse aspecto, também de desenvolver outras formas de percepção dos sentidos mesmo? Sim, nós temos outras formas de ver, né? Porque quando você enxerga, só vê o visual, né? Se você sair daqui, vamos dizer, para ali para a esquina, você não vai conseguir sair de olhos vendados, né? Porque você está acostumado só com o visual. Então, na hora que a gente tem uma dificuldade na visão, perde a sua visão, a gente vai desenvolver o tato, o olfato, a audição e até a mente. Já foi comprovado cientificamente que o ser humano, em geral, como se diz normal, ele usa até 7% da sua mente, sua capacidade mental. E a pessoa cega ou com outras deficiências chega até usar 15%, mais do que o dobro, né, que as pessoas usam. Então, muitas vezes as pessoas chegam nos locais que a gente está, não, vocês é um gênio. Não, porque a gente aprendeu a suprir a necessidade daquele sentido que está faltando. Certo? Por isso que se dá. É uma adaptação natural. Com né? certeza. Se você pensa numa plantinha, a plantinha sempre vai buscar a fonte de sol.
Então, não é uma superação, que existe também uma idolatria. E aí, essa questão do vidente, né? Uma idolatria, ele conseguiu, ele superou. Que outra alternativa ele tem? Eu não enxergo, eu vou ter que prestar mais atenção, naturalmente, aos estímulos sonoros, eu vou ter que pegar pistas olfativas, gustativas. Então, eu tenho que me adaptar ao mundo, porque somos seres vivos, né? E essa questão do mito é algo muito importante para a gente estar discutindo, porque a gente tem uma idealização de bondade, né? Eu estava conversando ainda há pouco com o Diniz sobre isso, não é, Diniz? Ah, mas ele é pessoa com deficiência, ele é tão especial, ele é tão bondoso. Não, ele é gente, ele é pessoa. Aí começa a tratar muito diferente, cheio de dedos, né? Não é? Exatamente. Então, aí causa um tipo também de afastamento, né? Porque eu desconheço, o que não é igual, eu tenho uma certa rejeição. Eu digo no sentido genérico, né? O que não é igual a você, há uma tendência a afastar. Eu desconheço, eu me afasto. Então, quando eu estou numa sala de aula, trazendo isso para uma situação comum, eu vou me aproximar, no início do ano letivo, de quem eu visualmente me identifico. Se eu sou roqueiro e vejo um cara com piercing, com tatuagem, naturalmente eu vou me aproximar. Dificilmente eu vou me aproximar de um muçulmano. Porque fisicamente ele já traz traços da sua religião, das suas escolhas, e eu não vou me identificar culturalmente, identitariamente. A gente tem a tendência a aproximar dos pares, do que se assemelha a mim. E no caso das pessoas com deficiência, você acha que também às vezes tem um aspecto de afastamento assim de algumas pessoas? É presente, né? A gente tem ali tem a experiência, eu tenho a teoria. A teoria, sim, né? Ou eu vou achar que ele é maravilhoso, que ele é um anjo do céu, um poço de candura. E, de repente, ele pode ser um bandido, ele pode ser um assassino. Esse tema é muito importante, mas a Débora está me avisando ali que a gente tem que fazer um corte por causa do intervalo aqui. Muito interessante, vamos retomar depois do intervalo essa questão aí dos a gente falou de conceitos, então dos pré-conceitos aí nesse nosso tema aqui da acessibilidade e dos direitos humanos. Voltamos já já. Hoje nós estamos conversando sobre o tema da acessibilidade e dos direitos humanos, um tema realmente muito importante que envolve a discussão sobre a vida, né, as dificuldades, as alegrias, mas também as dificuldades das pessoas com deficiências. A gente tem aqui o José Diniz, que ele é presidente da Associação Pernambucana de Cegos, e temos também a Adriana de Donato, que ela é professora lá da UFPE e coordena o núcleo de acessibilidade da universidade. A gente falava no outro bloco sobre os conceitos, sobre as questões. Vamos entrar um pouco agora nos preconceitos, né, que as pessoas com deficiência sofrem. Que tipos mais comuns de preconceitos vocês já acompanham, têm notícias ou sofreram, né, Diniz? A gente passa por vários tipos de preconceito, né? No dia a dia, as pessoas olham para a gente com olhos assim, não tem pessoas que chegam para a gente, não falam com a gente pensando que a gente tem uma doença contagiosa, as coisas todas, né? A sociedade em geral é cheia de preconceito, né? Às vezes a gente está andando na rua, alguns dias atrás eu estava na Boa Vista e passou uma mulher com um menino chorando. Aí de repente ela fez: lá vem o cego, pare de chorar. Isso é um tipo de preconceito terrível, né? Na hora que tenho 1,84 m, né? Já passo dos 100 quilos, eu acho. Na hora que a pessoa chega para mim, me chama de ceguinho. Eu acho que isso é um tipo de preconceito. Então tem vários tipos de preconceito. Não só comigo, com todas as pessoas com deficiência, né? Certo? Então preconceitos é o que mais tem. Você tem encontrado isso assim no seu dia a dia? Sempre. Quando você caminha, tem andado pela cidade, faz as coisas normais assim, aí tem encontrado nisso? Eu ando muito pela cidade e sempre tem tipos de preconceitos
exorbitante, assim, gritante mesmo, né? Eu acho que um dos maiores preconceitos que a sociedade chama qualquer pessoa com o termo rapariga de cego. Por que rapariga de cego? Né? A gente é um homem como outro qualquer. A única coisa que a gente não tem é a visão. Né? Então, a gente tem todos o nosso corpo funcionando, todos os nossos órgãos em pleno vigor. Né? Então, a gente não tem esse negócio. Né? Então, esse tipo de xingação da sociedade em geral, né? Quando eu estava dizendo a Adriana aqui, quando eu tive minha primeira filha, quando a mulher chegou da maternidade, tinha mais de 100 pessoas na frente da minha casa para ver se minha filha era cega. Então, isso é uma falta de informação. Então, se a gente é cego, só tem que fazer os filhos cegos. Né? Tem vários problemas que a gente pode ter e pode não ter. Quer dizer, o povo se aglutinou para ver, vamos ver se a menina é cega, se, né, como é que é o olho dela, toda essa curiosidade meio mórbida. Mórbida. E graças a Deus, meus filhos, nenhum tem problema de visão nenhum. Certo? Interessante, né? Nesse uso desse diminutivo, né? A gente tem para ceguinho, para mudinho. Né? Então, em língua portuguesa, a gente pode usar o diminutivo dizendo que é de menor tamanho, carinhosamente, ou de menor valia. Nesse sentido, há uma expectativa, não, mas eu estou falando de maneira carinhosa. Mas, na verdade, é uma reprodução de preconceitos que estão arraigados na sociedade, onde eu não aceito essa diferença. Eu tenho que nomear de alguma forma e eu uso o diminutivo para docilizar um pouco esse outro corpo, né? Usando um pouco de Foucault. Eu estaria tentando docilizar esse corpo. Não, mas como se dizia antigamente, infelizmente ainda, o negrinho. Não, mas é tão carinhoso. E por que esse diminutivo? Eu não falo branquinho, eu não falo outras formas. A gente tem, dentre as grandes barreiras da acessibilidade, a gente tem a física arquitetônica, que quando a gente fala da palavra acessibilidade, as pessoas se remetem a rampa e banheiro. O imaginário coletivo funciona dessa forma. Mas a gente tem algumas tantas barreiras que estão prescritas em lei, na Lei 10.092, né? 92, não, perdão, 98, deixa eu olhar que a fila para não errar, 98. Viu? 98, isso mesmo, obrigada. De 2000, que depois foi regulamentado por decreto, mas a gente tem acessibilidade atitudinal, que no meu ponto de vista, na minha experiência, antes da universidade e ainda na universidade, é a que mais dificulta a permanência com qualidade das pessoas com deficiência nos seus espaços de direito, né? Então, quando eu tenho uma pessoa que tem uma diferença, um estudante com uma diferença, seja ela sensorial, visual ou auditiva, ou uma deficiência física, existe uma resistência por esse desconhecimento que nós já conversamos, para trabalhar essas adaptações curriculares, adaptações metodológicas, mudar algumas dinâmicas da minha sala. A gente precisa ouvir também esse outro lado, porque qual de nós fomos educados, que currículo a gente teve para discutir essas temáticas? Essas temáticas são invisíveis. A gente pensando nas minorias, a gente escuta muito falar das mulheres, a gente escuta muito falar das questões étnico-raciais, a gente escuta falar sobre crianças, adolescentes, idosos, mas a gente quase não escuta falar de pessoas com deficiência. Entretanto, esse recorte, ele permeia todos esses outros segmentos. Mulher cega negra ou de gênero, né, de orientação sexual e gênero, mas eles são invisíveis. Outro dia, a gente na universidade, conversando numa palestra, uma colega falou de um alto índice de assassinato de pessoas transgênero. E aí eu fiquei pensando, a gente não tem estatística de quantas pessoas morrem sem acesso à saúde. Pensando nas pessoas surdas que usam línguas de sinais, elas não vão até os postos de saúde, porque se elas chegam aos PSFs, elas não são atendidas com a qualidade que
precisam ser atendidas, porque ali ninguém sabe língua de sinais. E ela não vai. Elas adoecem nas suas casas e morrem nas suas casas. Elas são atendidas nas urgências e emergências, mas não no seu direito pleno. No HC, né, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal, nós, do NASCE, estamos com uma parceria oferecendo o serviço do tradutor-intérprete para as pessoas surdas, que são sinalizadoras da Libras, Língua Brasileira de Sinais, utilizarem o serviço do tradutor-intérprete de Libras. Então, é um início, é uma garantia que essa acessibilidade comunicacional será garantida para a sua promoção de direitos. A gente tem dos direitos aviltados das pessoas com deficiência o tempo inteiro, e o pior, naturalizados. Mas é assim mesmo, eu não sei o que fazer, eu não fui educado, eu não fui treinado, eu não tive formação. E através dessas respostas, a gente vai se omitindo a tentar aprender. Olha, eu não sei como fazer. Você pode me ensinar? Diniz, eu não sei como conduzir você. Você pode me dizer qual a melhor forma de lhe conduzir? Então, pergunte à pessoa como fazer. Né? É a melhor forma. Daí a importância de toda essa questão do processo educacional, pedagógico em relação a isso, né? A legislação, né? A militância também, que Direitos Humanos trabalha muito com isso para se visibilizar, para trazer consciência, né? Mas também, Diniz, você falou as dificuldades, mas também você encontra bastante pessoas na rua que são solícitas, que acompanham, que têm preocupação, tem... Sim, tem muita muito, gente, né? tem muita gente boa na rua, tem muita gente que dá assistência a gente, né? Agora, às vezes também a culpa é nossa, não vamos dizer que a gente é os perfeitos. Enquanto eu aceito uma coisa, tem pessoas que não ajudam, tem pessoas que não quer, certo? Quer ser o maioral, quer ser o melhor, não quer uma ajuda, certo? E trata as pessoas até mal, né? Isso acontece também, né? Então, a gente não vai chegar para você e dizer, não, todo mundo aceita, todo mundo não, certo? Eu mesmo, quem vier me ajudar, mesmo que eu saiba o caminho, saiba onde eu estou, eu prefiro a ajuda, que é muito mais seguro. Tem mais segurança, né? Porque Com certeza. Tem ali bem mais segurança. E o que é, vocês falaram antes para mim, da questão da convenção dos direitos, né, da pessoa com deficiência? É um lugar que se produz uma ideia de orientação política legal para orientar políticas dos países, pública? Isso, a convenção é um encontro... É um encontro das pessoas com deficiência. De vários países. Já de países. Representantes de vários países. Mas com as pessoas com deficiência, que elas estão presentes. E sem também, né? Mas militantes que são também sem. Então, e todos os segmentos, porque isso é uma coisa que também ia perguntar quais as áreas, né, que se trata da questão da deficiência. Você falou, tem física, né, aí tem auditiva, visual, e aí tem, eu acho que até a questão mental, né? Intelectual. E se chama intelectual, porque mental acho que ficou tão pesado, deficiente mental, e o preconceito imenso, né? Então, já é uma correção importante, deficiência intelectual. Isso é muito importante, que talvez o preconceito deve ser altíssimo, porque, né, toda essa trajetória de preconceito, né, de deficiência mental, você é louco, você está, a linguagem é carregada mental, dessa coisa toda. Mental. Eu acho que... transtornos mentais. Deve ter um preconceito enorme nessa área. A gente tem, em relação à convenção, um movimento internacional, um encontro, onde os países pares, eles acordam princípios para que esses países acatem essas proposições. Então, a última convenção, que foi a Convenção de Nova York, ela hoje está na Constituição brasileira como status de ementa constitucional. Ela foi promulgada em 2009 e em 2015 a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela congregou várias leis que já existiam no país. Vale marcar que o Brasil é um dos países onde as legislações são mais avançadas, um dos países mais avançados do mundo em relação às legislações. O problema é o gap que existe entre as legislações e a forma de implementação dessas legislações, principalmente no campo público. Então, estando na condição de coordenadora de um núcleo de acessibilidade de uma universidade pública, a gente sente isso na pele o tempo inteiro. A gente
tem a legislação, a gente reconhece, inclusive as defende, mas como colocá-las em prática? Sem profissionais adequados, sem concurso público, sem recursos específicos em quantidade necessária. Uma vez eu estava presente a uma audiência que a universidade foi convidada a participar e o juiz disse assim, qual é a renda, o valor que vocês recebem? Aí eu disse, 346 mil. Aí ele disse, por mês? Eu disse, não, por ano. E foi aquele impacto, tinha estudantes de direito atrás da gente, aquele meio risinho assim. Porque se a gente imaginar, para ter uma ideia, parte das calçadas da Universidade Federal estão adaptadas já. Aquilo é da ordem de 2 milhões, só as calçadas. Nossa, é um custo. E a gente não fez todas as calçadas. A universidade não conseguiu fazer todas as calçadas. Então, 346 mil, pensando Recife, Centro Acadêmico do Agreste, Centro Acadêmico de Vitória, a gente conseguiu ter um número muito maior de estudantes matriculados na universidade, que até pouco tempo atrás a gente não tinha. No Brasil, eu trouxe aqui, em 2015, há o registro de apenas 37.927 pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil. Se a gente pegar uma universidade como a Universidade Federal, está em número de estudantes, está mais ou menos isso, né? Em Pernambuco, em 2005, nós tínhamos apenas 542 pessoas, sendo nas federais, isso todas as instituições federais, quer dizer, o IF, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o UFPE, apenas 72 pessoas no nível superior com deficiência. Pouco, né? Nossa. Irrisório. Isso 0,0000. numa população de 27% da população, né? Segundo o último censo de 2010. O último censo diz que são 27% que tem algum tipo de deficiência. De variadas ordens. De variadas naturezas, e a metodologia também eu tenho alguns pontos a questionar, mas a gente teve, isso em 2015, do INEP, em 2016.1, o NASCE fez uma campanha de atualização cadastral com os estudantes no primeiro semestre, para que eles atualizassem esses dados, dizendo sou pessoa com deficiência ou não sou pessoa com deficiência. Preciso de algum recurso de acessibilidade ou não. Com essa campanha, a gente conseguiu identificar um aumento de mais de 400% nesse número que a gente tinha inicial. Quer dizer, eles existiam na universidade, mas eles não estavam identificados. Sim. Porque é outro problema. A universidade está nessa discussão de fazer com que essa informação seja dada obrigatoriamente ao ingressar na universidade. Hoje a gente já corre atrás do prejuízo, porque não tem nenhum campo, nenhum local onde ela precise dizer, ou ela não é obrigada a se identificar, porque, como o Diniz falou, algumas pessoas não querem se identificar como pessoas com deficiência, porque tem uma trajetória, tem uma história de preconceito, de negação de direitos, então elas se intimidam em colocar as suas especificidades. E quando passa a necessitar do serviço, já se passaram 3 meses, 4 meses, e aí ela já está para perder todas as disciplinas, e aí o NASCE é acionado, quer dizer, para apagar a fogueira, né? Então, a gente precisa mudar a cultura da universidade, como toda a sociedade. A universidade nada mais é do que uma reflexão, um reflexo do que a gente tem externamente, extramuros. E a gente precisa fazer a lição de casa e estamos trabalhando bastante com todos os nossos parceiros, as pró-reitorias, enfim, todas as outras unidades. E no caso do trabalho de vocês da associação e do trabalho da militância nessa área de pessoas com deficiência, no caso dos cegos, né? O que tem sido a luta de vocês maior aí? Digamos assim, eu sou o governador e vocês chegaram para que demandas existiriam que vocês têm, as dificuldades maiores e as demandas? Olha, como a Adriana estava dizendo, uma das brigas maiores que a gente tem ainda é na escolarização dessas pessoas, né? As pessoas não aceitam, as pessoas não têm preparação suficiente para enfrentar um curso superior, né? Até primeiro grau, segundo grau, tem muitas pessoas com deficiência que não chegou lá, né? Então, porque eles dizem, hoje para você ver
a dificuldade? Nós temos em Pernambuco para mais de 200 impressoras Braille. Certo? É a impressora que faz o Braille, uma impressora caríssima, a mais barata hoje em dia está na base de R$15.000, certo? E o governo federal doou uma sala de recursos que se transforma em impressora Braille, computador, uma série de equipamentos, certo? E 90% dessas impressoras Braille não funciona. Não funciona? Não funciona. Vieram já porque está encaixotada, porque as pessoas não sabem nem para que se usa a impressora Braille. Certo? E isso tudo em colégios estaduais e municipais. E as pessoas não estão preparadas para usar a impressora Braille, para saber o que é uma impressora Braille. Há 2 meses atrás eu estive na Assembleia e fiz essa denúncia. Certo? Porque nem a Secretaria de Educação do Estado sabe dessas impressoras onde está. E pelo site do MEC tem 220 impressoras em Pernambuco. Fora as que as prefeituras compraram e a que o Estado comprou. Tá parado. Parado. Pronto. Parado e enferrujando. E um equipamento caro. Nossa. Vamos dar uma parada também aqui um pouquinho, fazer um intervalo aqui para a gente já voltar a conversar sobre esse tema aí importante da questão da acessibilidade dos direitos humanos aqui com os nossos convidados no nosso programa Realidades. Voltamos logo, logo. Hoje nós estamos conversando sobre acessibilidade e direitos humanos, um tema realmente bastante importante, às vezes deixado na invisibilidade, né? Não se percebe muito as necessidades, os preconceitos sofridos e a importância de como olhar, né, e conversar e abordar essa questão e as pessoas com deficiência, né? E um dos temas é a questão do trabalho. Como é que tem sido isso, na experiência e conhecimento de vocês, das pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Se elas têm tido essa oportunidade, né? Parece que a legislação tem já um olhar sobre isso já há alguns anos, mas parece que a realidade diz outra coisa. Como é que é isso, Diniz? Nós temos a Lei 8213, que dá reserva de vagas para as pessoas com deficiência nas seguintes empresas: a partir de 100, uma pessoa; a partir de 200, 2 pessoas; 300, 3; 400, 4; e a partir de 500, 5% das vagas. Em Pernambuco, atualmente, segundo os últimos dados que eu soube, tem cerca de 14.500 vagas abertas para pessoa com deficiência. As vagas que estão abertas? Que estão abertas. Não estão preenchidas? Não. E cadê Mas, infelizmente, os nossos empresários, né, continuam pedindo o cego que enxerga, o deficiente físico que ande, o surdo que escute e o mental que raciocine facilmente. E o empresário que não sonegue. E além disso, certo, sempre dão as funções mais elementares possível, né, para as pessoas com deficiência. Então, é o quê? É os serviços gerais, o telefonista, o assessorista, né? E hoje em dia, a gente não defende isso, porque com o uso da informática, né, a gente tem capacidade de fazer tudo. Eu sempre digo que a única coisa que eu não tenho condição de fazer atualmente é dirigir. Mas logo, né, daqui a uns 10 anos, eu acho que eu estou com o meu carro aí, dirigindo tranquilamente, porque a tecnologia está ao nosso favor. Né? Hoje nós temos tudo, né? Nós temos vários programas de voz que lê a tela de um computador, né? O que está no computador, nós temos programas de voz nos celulares, temos em tudo programas de voz, todos os aparelhos hoje facilitam a nossa vida. Né? E as pessoas não estão conscientes disso ainda. Então, hoje a gente tem condição de fazer muita coisa, ser profissionais de várias profissões, né, dentro e disputando normalmente com outra pessoa, com a pessoa que se diz normal, né, que para mim não é. Nós somos todos iguais, só temos uma pequena diferença. Né?
Então você está dizendo que tem muitos empresários que não estão cumprindo a legislação, é isso? Não se cumpre, infelizmente. Quem fiscaliza isso? A Delegacia Regional do Trabalho. Uma coisa importante também a se destacar é a qualificação, né? Então, muitas vezes essas vagas são oferecidas, mas deseja que a pessoa já venha previamente qualificada quando não dá essa oportunidade. Acabei de citar alguns dados importantes de um número tão reduzido de pessoas com deficiência no ensino superior, porque elas têm, na verdade, receio de ingressar em algumas instituições à luz de outros pares que já estiveram e desistiram porque não se sentiram bem assistidos, bem apoiados pela instituição, e elas não têm como competir de igual para igual, não é apenas por ser uma pessoa surda, mas ela tem que ter X qualificações, e ela não vai ter nunca, porque não lhe é oferecida essa oportunidade de qualificar ou requalificar para o trabalho. E você lá na universidade, né, Adriana, e também na sua experiência de início, como é que tem visto, assim, tá falando questão de relações de trabalho, de escola, né, os conflitos que aparecem envolvendo pessoas com deficiência, ou não reconhecimento, né, às vezes um professor não vê algo, ou o colega tem um preconceito, como é que é essa que tem aparecido? Nós temos um caso que para a gente é bem peculiar, o primeiro caso, na verdade, que o Núcleo de Acessibilidade começou a trabalhar junto com a ouvidoria da Universidade Federal. Então, foi um caso de muita resistência inicial dos professores, coordenação, e à medida que nós começamos a trabalhar a mudança dessa perspectiva de início, da questão atitudinal, do olhar esse outro, de entender essas diferenças, de saber que estratégias metodológicas eu posso utilizar, entender que existe lei que garante, por exemplo, dilação de tempo de qualquer processo avaliativo, seja ele em sala de aula, seja ele em concurso. Então, é posto como lei. Se tem uma pessoa que com uma dislexia ou uma surdez que escreve o português de uma maneira um pouco diferente, está garantido na Lei Brasileira de Inclusão que essa pessoa tem que ser avaliada dentro do seu contexto semântico, sem prejuízo pelas questões sintáticas, pela questão pragmática, através da compreensão do texto. A mensagem foi passada, mas se ele usou um R, dois R's, isso não tem importância, porque está garantido pela legislação. E, neste caso, a gente obteve, pela fala do estudante e da família, porque a gente, apesar de estar no ensino superior, a gente também acompanha essas famílias, né? Sucesso. E isso nos traz muita felicidade. Mas tem muitas diferenças que ainda precisam ser trabalhadas. Que geram conflitos. Geram conflitos, mas eu tenho um dado importante. Poucos casos, poucos de verdade, na Universidade Federal, que eu tive conhecimento, os professores, coordenadores não estavam disponíveis para aprender. Então, eu acho isso um dado importante de ser registrado. E ainda na área 2, que era de exatas, que tem a fama de bicho-papão, são pessoas extremamente generosas e disponíveis para aprender o que elas não sabem. Se tem um estudante com dislexia, eu não sei como trabalhar. E aí a gente dá esse suporte através das orientações, não só das legislações, mas quando há necessidade de equipamentos. Tem bastante estudante também inquieto, né? Mas aí já é outro setor. Oi? Né? Tem bastante estudante que ficam muito inquietos, né? Sim, eles ficam sim, muito inquietos, eles não conseguem sim. parar. Eu boto os meus para meditar. Todo mundo vai meditar, fazer exercício lá e vão, no final do semestre, eles estão bem meditar através do movimento calmos. Também, né? Também pode movimentar, fazer exercício, yoga, fazer muita coisa lá. Bota o povo tudo para... O curso de Letras Libras, que é uma graduação em letras, que tem como habilitação Libras, que é a língua brasileira de sinais, trouxe um número muito grande de estudantes surdos para as universidades federais. E aqui em Pernambuco a gente percebe muito claramente, se não fosse o Letras Libras hoje na UFPE, nós só teríamos um estudante surdo na universidade.
mas com o advento do Letras Libras, a gente tem em torno de 100 pessoas surdas hoje estudando, Sim. né, no ensino superior. Por que esse diferencial? Porque há um ingresso, um acesso diferenciado, onde a redação que ele produz é avaliado como segunda língua. Porque para as pessoas surdas o português é segunda língua, não é primeira língua. A primeira língua dele é a língua brasileira de sinais. E o português é segunda língua. Então eu não posso exigir que um sujeito aprendiz de segunda língua tenha uma produção textual igual à de um falante nativo. Né? Muito bom isso, né, que a Universidade Federal criou esse espaço, esse reconhecimento, né, isso é uma coisa importante, parabenizar a universidade, o próprio reitor Anísio Brasileiro, o ouvidor, né, Ivan Mello, que você citou aqui, faz um trabalho importante, a ouvidoria de recolher esses casos e levar, né, para os órgãos e resolver isso, levar para os outros espaços, né. Diniz, tem alguma coisa sobre esse tema a colocar? Não, tranquilo. Certo. E a questão que eu queria colocar para vocês também, casos que você conheça, Diniz, outros tipos de casos, de outras situações, por exemplo, acessibilidade. Né? Você falou anda pela cidade, né? No seu caso é o cego, mas tem outras situações de mobilidade física, por exemplo. Como é que você tem visto? O que a cidade deveria melhorar? Quais os problemas em termos de um pouquinho da acessibilidade, agora olhando em termos da cidade? Olha, a acessibilidade eu acho que a cidade tem que melhorar em tudo. Né? Infelizmente, os nossos políticos não têm consciência que a acessibilidade é bom para todo mundo. Né? Você anda com melhor qualidade de vida, né? A pessoa idosa, a mulher de salto alto, a Adriana de salto alto numa calçada de Recife é terrível, né? A mulher grávida ou a mulher com seu filho, né? Então a gente na hora que a gente fala de acessibilidade, a gente favorece a população inteira, né? E isso não tem sido feito no Recife. A semana passada eu fui visitar lá na Avenida do Forte, que estão reformando as calçadas. E as calçadas não estão dentro dos padrões da lei brasileira de acessibilidade da BNI, né? Então, você veja, do meio-fio para o passeio, para onde a avenida, tem um buraco de mais de 20 centímetros. Tem a rampa feita e entre o meio-fio e a avenida e a rampa é mais de 20 centímetros de espessura, um buraco para a água passar ali. Qual é o cadeirante que vai passar por ali? Né? Falando isso, tem um grande amigo meu, outro dia apareceu, o Jarbas Nunes, apareceu com o pé quebrado. Ele disse, o que foi? Eu estava andando de bicicleta e caiu. Afundou dentro da calçada, afundou. A gente ri, mas é tragicômico, né? Afundar dentro de uma calçada, um buraco, é uma coisa grave, né? É grave. O centro da cidade é terrível. A gente andar na Guararapes, no 13 de Maio, na própria Boa Vista, que há alguns anos foi toda reformada, é muito ruim. Não tem condição. Existem normas técnicas para serem cumpridas. Mas o que eu acho importantíssimo é que essas normas técnicas, para serem adotadas, precisam da escuta dos usuários. Né? Então, nós temos diversos segmentos que poderiam colaborar, como as associações, né, de pessoas com deficiência, para sugerir modificações. As NBRs estão aí postas, mas elas sozinhas não vão trazer soluções para uma quantidade enorme de diversidade que a gente tem numa cidade. Então, você tem a norma, mas e se o asfalto? E se? Quem vai dizer isso? É o usuário. Então, fazer essa escuta ao usuário. Poderia ter, né, nessas comissões, pessoas com deficiência. Na UFPE, a gente tem a Comissão Físico-Arquitetônica de Acessibilidade, onde estão os engenheiros, os arquitetos responsáveis pela infraestrutura, e nós convidamos um representante de pessoa com deficiência física, que é cadeirante, uma pessoa cega e uma pessoa que usa muletas. Então, eles vão nos dizer, olha, é melhor vocês começarem neste aspecto ou naquele, ou não gastem dinheiro com isso. É bem interessante a fala, não gastem dinheiro com isso, é bobagem, está na NBR, mas é só para gastar dinheiro. Use essa, porque a gente sabe que sempre tem os lobbies para que as leis incluam alguns detalhes, porque é interesse da empresa A, B ou C. Né? E o usuário em si vai dizer assim, olha, isso é besteira, para mim tanto faz, você ter ou você não ter. Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Com certeza. Sim. Uma das questões mais graves aqui no Recife é os sinais sonoros. Quase a gente não tem sinal sonoro no Recife. Tem pouco, né? Muito E o pouco. sinal sonoro beneficia todo mundo. Né? Até aquela pessoa que está no mundo da lua, No mundo né? da lua, que muita gente vê. dentro do celular, ele está dentro do celular e aí daqui a pouco é atropelado. Comum hoje em dia, né? Então beneficia todo mundo. Aí a prefeitura diz para a gente, não, porque os vizinhos reclamam da altura do sinal. Então bota o sinal baixo. Regula, né? Regula o sinal. Isso. Nós E queremos. acessibilidade, como o Diniz diz, não é para a pessoa, quando a gente fala a palavra acessibilidade, para a pessoa com deficiência. Não. É para Acessibilidade tem que ser trabalhado no desenho universal. É para todos, porque beneficia a todo mundo. Acessibilidade não é apenas porque neste momento eu não tenho uma necessidade específica, eu não estou usando cadeira de rodas ou não quebrei o pé. E temporariamente eu estou com redução de mobilidade. Aí eu vou lembrar da importância da acessibilidade. Quando eu estou com muletas, usando a cadeira de rodas 2 meses, 3 meses. Mas se não, não me diz respeito. Então é mudar essa cultura de todo mundo. A acessibilidade não é responsabilidade do governo, do distante, é minha responsabilidade. Eu, como cidadão, tenho que assumir esse compromisso de olhar e tentar, dentro das minhas possibilidades, trazer qualidade para o meu entorno. E a questão das cotas? No Brasil, a gente tem uma lei muito importante que socializou, trouxe gente que estava excluída, né? Trouxe para dentro da universidade alunos nossos de segmentos que não tinham chance. Né? Essa lei de cotas é muito importante. E ela teve uma alteração, né? Isso. E como é que essa alteração, o que ela incluiu? O que ela diz? Ela diz que agora, que são dentro das propostas das políticas afirmativas. Né? Então, além... Que era racial e era... Isso. A lei coloca como pretos, pardos e indígenas. Agora incluem pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. O termo preto é o termo que está na lei, antes que alguém mande algum e-mail para a TVU, tá certo? É o texto da lei, é o texto da lei. Que tá lá. Né? Então, o que é que diz essa cota? Deverá ser reservado a partir do índice de cada unidade federativa, isto é, se Pernambuco tem 17%, no último censo de pessoas com deficiência, portanto, tem que ter 17% de vagas reservadas por curso e por turno. Então, a gente espera com muita felicidade, mas sabendo que vamos ter muito trabalho, esse é um trabalho bom, de acolhimento de um número significativo de pessoas com deficiência em todas as universidades e na nossa universidade. Quer dizer, a questão também é como fazer essa seleção, essa escolha, né? Isso aí, cada também setor vai ter que olhar como é que funciona isso, né? Mas é importante... Já está sendo feito esse estudo. E nessa direção, né? O que mais que vocês gostariam de... Nós estamos chegando mais, com um minuto que temos no nosso programa, o que vocês sonhariam, assim, Diniz, vamos ver um pouco os seus sonhos mais imediatos, assim, na melhoria dessa questão para as pessoas com deficiência? Olha, meu sonho é a gente ser respeitado, a sociedade nos respeitar e nos aceitar como uma pessoa comum, com uma limitação, com uma pequena dificuldade, mas uma pessoa comum. Este é o meu sonho e eu corro atrás dele. Uma pessoa comum, né? Como qualquer outro. Claro, tem essas questões que tem que ser olhada, mas né? Comum. Adriana... Capaz de fazer tudo. Isso. Adriana... Eu acho que a gente refletir e modificar, não só refletir, mas haver a modificação desses conceitos de tolerância. Eu não tenho que tolerar o outro. Quando eu tolero, eu me coloco num plano superior e permito que o seu direito seja concedido. Há uma condição de igualdade diante das leis, diante dos direitos humanos. Então, a sociedade precisa, como o Diniz colocou, respeitar. Nem no aspecto caritativo de, que bonzinho, mas no seu direito. O amor, sim, né? Mas um amor pelo respeito. Respeitar as pessoas em todas as suas diversidades, não apenas pessoas com deficiência, mas em todas as suas diversidades, porque é do seu direito. Muito interessante, porque isso tem a ver também com uma sensibilidade que as pessoas têm que desenvolver, que é a mesma sensibilidade que a luta dos direitos humanos está olhando. Você tem a questão social, você tem a questão racial e você tem na questão ecológica, a questão da saúde, e é uma sensibilidade que também é o mesmo olhar que tem que ser
criado e fomentado em relação às pessoas com deficiência, né? Acho que esse é um ponto bastante importante. Bom, chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Vamos agradecer muito aqui a presença do José Diniz, que é presidente da Associação Pernambucana de Cegos, e também a Adriana de Donato, professora da UFPE e coordenando lá o núcleo de acessibilidade da universidade. Obrigado a todos e até a próxima.